Bom dia, bom dia! A gente está num dia muito especial, estamos com a casa cheia. Pena que o pessoal de casa não consegue ver na completude, mas temos várias estrelas aqui no auditório do Sapiens, onde fica a sede da Staria em Floripa. E bem-vindos para quem está em casa também, já falando, né? Temos nossas operações de todo o Brasil aí conectadas com a gente no nosso primeiro Via Starian. O universo tem a Via Láctea, nós temos o quê? A Via Starian, onde todas as nossas estrelas se encontram, para a gente falar um pouco mais sobre os nossos projetos, nos alinhar, entender para onde vamos. Esse é o nosso espaço em que a gente se conecta, se une, né, para seguir juntos no caminho aí que a gente está trilhando. Então, já quero agradecer. Hoje a gente está montando aí esse primeiro evento. Contamos com uma ajuda de vários times de peso aqui, então agradecer a ajuda dos times da manutenção, da TI, comunicação interna, eventos, marketing, ADM, todo mundo aí junto tentando fazer o nosso primeiro Via Starian muito especial. Meu nome é Maelen, eu faço parte do time de comunicação estratégica e eu represento todo mundo aqui hoje nesse nosso primeiro alinhamento. Para você que está em casa, use o chat, tem a opção ali de você deixar seu comentário, sua pergunta. Se você precisar de legenda, você pode ativar aí no Teams também. E o que vamos falar hoje? Temos vários assuntos que eu sei que vocês estão muito curiosos para saber. A gente tem 3 grandes pautas aqui para explorar. A primeira delas é aquela novidade que todo mundo ficou muito animado, né? Então, a gente recebeu um investimento estratégico da General Atlantic, vamos falar sobre isso. Vamos ter um status do projeto de cisão, nossa data-chave está chegando, a semana que vem o André vai trazer para a gente esses detalhes. E também vamos falar um pouco sobre como ficam as nossas estruturas, nossos projetos de gente e cultura. Então, tem uma pauta bem cheia aí e um momento bem especial para a gente. Vamos começar, então? Nosso primeiro convidado, na verdade, é o nosso anfitrião, né? Já está por aqui. Ioana Fernandes, vem para cá. Bom dia. Ué, eu posso te dar... Ali, ó, a Bruna vai te dar o microfone. E a sua primeira pauta já vem com um convidado muito especial, né? Daqui a pouco virá, daqui a pouco virá. Gente, então, bom fechou. dia. Obrigadão, Maelen, mais uma vez. Bom dia a todo mundo que está de casa, e nossas mais de 1.300 pessoas. Dia 22 do mês passado foi a data que nós anunciamos para vocês o investimento que nós tivemos do fundo da DA. E na época eu falei um negócio muito rapidamente, e eu queria reforçar, que naquele momento não era um marco financeiro que estava acontecendo com aquela primeira comunicação. Mas eu acho que, no processo como um todo, foi muito mais um formato de reconhecer, eu acho que o potencial da nossa visão de multi-SaaS vertical. Se a gente tivesse que fazer uma analogia, esses dias o pessoal me chamou aqui para fazer a abertura de um evento do time de Revenue, e eu estava falando um pouco sobre comportamentos de máquinas de alta performance, e hoje eu queria trazer uma outra analogia para tentar representar um pouco esse momento. Imagina que nós passamos esses últimos anos criando uma baita nave, mas assim, com o esforço de cada um de vocês, colocando cada peça dessa engrenagem para fazer funcionar, a gente aplicando cada um dos playbooks de forma meticulosa para que essa nave estivesse pronta. Com a chegada do DA, eu vejo que a gente está ganhando 2 coisas. A primeira delas é um nível de combustível no tanque que a gente nunca teve, e o segundo é que a gente está trazendo tripulante muito experiente para fazer a gente começar a explorar essa órbita toda que a gente tem falado aqui. Então, a chegada do DA, na minha leitura, do sócio da Softplan também, é que a gente não vai continuar subindo um degrau por vez, né? A gente vai estar num nível de exponencialidade como uma oportunidade que a gente, de novo, acho que a gente não teve ainda a capacidade de fazer isso na velocidade que a gente entende que temos hoje com a chegada do DA. E para isso, gente, nada melhor do que a gente ouvir do nosso novo sócio, hoje aqui representado pelo Rodrigo Catunda, do DA, ele é o Managing Director aqui, ele cuida basicamente do escritório da Operação do Brasil. A gente vai ouvi-lo um pouquinho sobre a história do DA, sobre como eles enxergam esses mercados, e depois eu vou para ele com um bate-bola, e ao final, se tiver um tempinho, eu abro para a pergunta de vocês também. Então, as boas-vindas, seja bem-vindo, Rodrigo.
Vamos lá? Obrigado. Você vai funcionar já. Obrigado, Ionan. Prazer todo mundo. Bom, comecei errado, né? Colocaram uma foto de terno e gravata, né? Vim de camisa e todo mundo aí bem cara de tecnologia. Mas deixa eu me apresentar e depois contar um pouco do fundo. Eu queria passar super rápido pelo fundo para vocês conhecerem um pouco de quem é a General Atlantic. E eu queria gastar mais tempo com eventuais perguntas, bate-papo, um pouco da razão pela qual a gente investiu na Starion. Sobre mim, eu trabalho há 20 anos com investimentos. Há 14 anos eu estou na General Atlantic e hoje eu sou responsável pela operação de Brasil. Hoje a gente tem 13 investimentos aqui no Brasil. O 14º vai ser Starion semana que vem, quando o André cooperar com a Cisão e a gente fazer o fechamento. Vamos lá, deixa eu contar um pouquinho da General Atlantic. A General Atlantic ela tem 45 anos. Fomos fundados em 1980 por esse cara aqui. Esse cara chama Chuck Feeney. E é uma história muito interessante, porque ele foi o fundador daquele conceito das lojas duty-free de shop, dos aeroportos. Esse cara é um irlandês, foi para a Guerra da Coreia, e ele começou a perceber que se você estava entre países, você conseguia vender produtos sem impostos. E aí o negócio decolou, explodiu. Ele acabou vendendo para a Louis Vuitton por 4 bilhões de dólares na época, e ele decidiu fazer uma coisa diferente de todos os outros empreendedores. Ele falou, cara, eu quero doar 100% do meu dinheiro em vida. Ele pegou os 4 bilhões, 2 bilhões ele doou 100% para universidades, educação na África, Europa, e os outros 2 bilhões ele falou, cara, eu quero investir em empreendedores que, assim como eu, criaram negócios diferentes. E ele sempre teve um DNA muito forte de tecnologia. E aí ele investiu na DA, criou a DA, e todo o retorno que a DA tinha, com esse dinheiro, ele doava 100%. Então, na época, ele calibrou, pô, eu vou 4 bilhões, 2 bilhões, vou doando 100, pô, com 80 anos eu acabo meu dinheiro. E acabou que ele morreu com 90 anos, é um cara muito especial, tem esse livro que chama The Billionaire Who Wasn't, que é basicamente o bilionário que nunca foi bilionário. Então, ele doou 100% do patrimônio em vida, é até engraçado o documentário, ele falando super orgulhoso e as filhas dele metendo pau no pai, né? Porque, pô... Mas, assim, é um cara que, na verdade, eu conto a história dele para falar que é um pouco do DNA da DA, em termos de investir em empreendedores que estão fazendo coisas diferentes nos seus respectivos setores. Sempre foi muito o DNA dele. Aqui é um pouco para vocês entenderem a dimensão da DA. Hoje a DA administra 114 bilhões de dólares em todo o mundo. Nós temos 27 escritórios em todas as regiões, sendo que os principais Estados Unidos, Europa, Índia, Sudeste Asiático e América Latina, que tem um componente super relevante, a gente vai falar um pouquinho dele. E, ao longo do tempo, a gente foi entrando em 5 setores. Começamos com tecnologia, fomos para saúde, serviço financeiro, consumo e clima. Mas, em todos esses setores, tecnologia é algo que a gente acha que é core dos negócios. Então, todos os setores têm alguma coisa de tecnologia envolvida, que eu acho que é onde a gente é muito forte. E sempre quando a gente fala de tecnologia, ao longo desses anos de DA, a cada 5, 10 anos tem sempre uma revolução, né? Então, a gente começou lá com computador em 1980, fomos para a internet, depois celular, depois cloud e agora inteligência artificial. Em todas essas mudanças, a gente reparou que acontecia sempre uma bolha no início, né? Então, no início, aquele negócio, você vai investir em empresas, todas as empresas avaliadas a bilhões de dólares, avaliações que não fazem sentido nenhum, todas as empresas tentando usar de maneira drástica todas essas novas tecnologias, e a verdade é que existe sempre uma ineficiência no início, e depois você vê que as pessoas que começaram na frente, as empresas que começaram na frente a adotar essas tecnologias são as empresas que realmente dão um salto, que são representadas por essas empresas aqui embaixo. E com o IA não vai ser diferente, a revolução, como todos já sabem, eu sei que muita pauta no nível de diretoria, é algo que vai realmente acontecer, e a gente quer falar um pouquinho disso um pouco mais para frente. Agora, para vocês entenderem a dimensão, né, e acho que o Ionan, com a fala dele, dá até uma pressão na gente, né, não é só combustível, mas trazer o expertise. Né? A gente tem uma característica de investir nesses setores, mas em teses muito específicas. E aí eu vou dar um exemplo. Tem uma tese que a gente chama de investimento de pessoas físicas. Né?
A gente fez nosso primeiro investimento na E-Trade, em 1995, é uma corretora dos Estados Unidos, que assim como a XP Investimentos no Brasil, ela começou a disruptar esse mercado de investimentos de pessoa física, fornecendo a pessoas físicas o direito de investir em produtos que antes não tinha acesso nenhum. Então, a gente investiu na E-Trade em 1995, passou alguns anos, investimos em mais 4 companhias, alguns anos depois, investimos em 15 companhias, e, ao todo, desde 1995, investimos em 33 companhias que fazem exatamente a mesma coisa, que é transformando o setor de investimentos para o varejo. E essa foi a tese que fez com que a gente fizesse o investimento da XP. A gente investiu na XP lá atrás, a gente tinha 50% da XP e foi um estouro. E a verdade é que isso funciona muito bem, porque o que a gente faz é entender quais são as características e as alavancas de valor de cada uma das empresas, em cada uma das regiões que funcionam, que criam valor mais rápido, o que são os riscos, o que a gente precisa mitigar, o que a gente precisa atuar. Então, isso faz com que a gente tenha muito conhecimento daquele setor em diversos locais e, claro, sempre tentando fazer em cada país diferente, porque cada país é diferente. E a gente faz muito isso em tecnologia, na parte de software. A gente já investiu em muitas companhias e a gente tem, como o Leona gosta de falar, os playbooks para cada uma das companhias de software. Então, acho que é algo que diferencia a gente. Para vocês conhecerem um pouco do estilo do portfólio, hoje 50% é tecnologia. Essas são algumas empresas que a gente investiu. Investimos no Facebook, TikTok, Uber, Duolingo, Slack, Box, e que tem dado muito certo para a DA. E aqui um pouco na região. A gente abriu o escritório em 2007, do Brasil, e do Brasil a gente cobre a América Latina, e a gente fez vários investimentos e tem dado super certo em companhias como a XP, Quinto Andar, Wellhub, Keitech, Único, Cavac, e acho que é uma companhia que tem atraído muitos empreendedores de qualidade, e muito mais do que isso, acho que a gente tem criado um ecossistema entre as nossas companhias de bastante benchmark, de dividir bastante conteúdo, melhores práticas, que tem sido muito saudável. Então, assim, eu acho que, para todo mundo entender, a gente investe em companhias boas que estão indo bem. Então, a gente não vai ser aquele fundo que vai vir, vamos mexer em tudo. Não, gente, a gente é um investidor minoritário que a gente quer ajudar uma companhia espetacular como Starling a continuar alavancando. E talvez colocar um suplemento numa companhia que já está indo bem, coloca o suplemento, vamos ver se a gente consegue acelerar ela de algumas maneiras. Então, eu vou parar de falar de General Atlantic agora. Acho que eu queria falar um pouquinho de Starling. Acho que tanto... Eventualmente, o Yonan tem perguntas, ouvir perguntas de vocês e a gente trocar um pouco de figurinha aqui. Mas obrigado, pessoal. Boa, Rodrigo, obrigado. Valeu. Gente, só enquanto a gente coloca as cadeiras aí para a gente fazer essa conversa, hoje é aniversário de uma pessoa muito especial. Ele vai adorar receber o parabéns de vocês. Sugiro ele levantar a mãozinha. Ou vou ter que falar? Guilherme Camargo. Parabéns, viu, Guilherme? Cara, vou te falar um negócio. Você não precisa de inimigo, não, velho. Aqui você olha, cara. Ai, ai. Boa, boa. Vamos lá, gente. Gente, durante o processo, né, que nós fizemos, ele foi um processo, pelo menos do nosso lado, bem competitivo. E pela primeira vez, apesar de ser investidor em negócios menores, eu entendi a real dimensão quando a gente fala de smart money, né? O smart money, ele só vale quando realmente o smart ele fica um pouco maior que o money. Não é nenhum tipo de reclamação aqui, mas o ponto é assim, nós chegamos a ter valuations ligeiramente acima da DA durante o processo, mas, cara, durante esse período que nós passamos juntos, isso que o Catunda mostrou aqui de uma forma bem sintética, a gente pôde ver no dia a dia. Um processo longo, basicamente uns 8 meses aí de conversas bem profundas, e a gente sempre pensava assim, de novo, não é só a questão do dinheiro, por isso a gente, né, do nosso lado, optamos pela DA, porque a questão do smart, cara, acho que não tem fundo que conseguiria aportar o que eles mostraram para a gente. E tem um outro aspecto
que era o que a gente está começando a vivenciar hoje. Eles foram tão diligentes no processo conosco que a nossa tranquilidade era assim, putz, cara, então no dia zero, depois que, né, que a gente realmente fechar o deal, eles vão sentar conosco e vai saber de uma forma não palpiteira, mas de uma forma profunda, onde pode ajudar, o que são pontos que a gente eventualmente precisa melhorar, quais são as nossas potencialidades e coisas nesse sentido. Isso é que deu para a gente uma tranquilidade no processo como um todo. Vocês conhecem os 3 sócios, né, na companhia há mais de 35 anos, então isso deu um conforto muito grande. Isso, se a gente juntar com o que o DA é globalmente, né, do ponto de vista assim, de ser extremamente respeitado, extremamente renomado, o processo também do lado deles, ele é também rigoroso. Eu imagino que deva ter uma série de empresas que, né, que eventualmente postulam, aplicam para receber o investimento do DA, e eles têm os mecanismos de decisão para que isso aconteça. Isso posto, Rodrigo, eu queria saber de vocês e compartilhar um pouquinho com a turma. Cara, o que levou vocês a investirem na Starion? Quais foram as principais características? O que vocês viram assim que levou a decidir pelo investimento? Bom, isso que você falou é verdade. Assim, como a gente tem dinheiro, né, dos investidores, muita empresa procura a gente. Para você ter ideia, o ano passado a gente fez 24 investimentos no mundo todo. E a gente analisou 7.000 empresas. Então, assim, é um investimento para cada 300 empresas analisadas. Isso mostra o quanto essa companhia é especial. Agora, por que a gente escolheu a Starion, né? Eu acho que tem 2 óticas. Vamos pegar uma ótica macro e depois uma ótica micro, tá? A ótica macro, a gente tem uma maneira de trabalhar que a gente sempre pensa nos 3 M's. A gente só faz investimento se os 3 M's eles estão check, né? O primeiro M é o mercado. Tem que ser um mercado grande. Não adianta você ter o maior boteco da praia, né? Você vai ser sempre limitado àquela praia. Então, a gente gosta de coisas grandes. Então, você pega, tem 1 trilhão de ativos financeiros em pessoa física, investimos na XP. Tem mais de 10 milhões de alunos em escolas privadas no Brasil, investimos na Arco. Mais de 20 milhões de pessoas consumem produtos digitais todo mês, investimos na Hotmart. E em software não é diferente, tem mais de 60 bilhões de reais investidos em software. Quando você tem uma empresa trabalhando em várias verticais, você consegue capturar uma boa parte desse mercado. E não só o mercado de software, mas você consegue aumentar o tamanho do seu mercado ao longo do tempo, né? A gente discutiu muito sobre produto financeiro, sobre marketplace, principalmente no mundo de construção. Então, primeiro M, mercado, eu acho que é um mercado muito grande. O segundo M é um modelo de negócios. E é muito, quando você faz a pergunta, essa posição competitiva da Starion, ela é duradoura? Né? E aí, fazendo referência para o nosso boteco, o quanto de dinheiro eu preciso para replicar a Starion? Se eu pego o meu dinheiro, capto o dinheiro e faço um boteco mais bonito do que o boteco do meu vizinho, na mesma praia e com preço abaixo, cara, não tem uma posição competitiva duradoura. E no caso da Starion, como que você mantém essa posição competitiva? Margens altas, retenção alta, churn baixo, produtos bons, então realmente check, segundo M. E o terceiro, acho que é o management, né? O time de gestão. Acho que a Starion, ao longo do tempo, ela se provou muito capaz de ser criativo, de se reinventar, né? Todas as etapas da Starion, desde começando no público, indo para o privado há 10 anos atrás, indo para novas verticais, então essa capacidade é muito importante. Agora, se você olha no micro, assim, a partir do momento que a gente começou a olhar e falar com os clientes, assim, os produtos realmente muito bons, assim, sendo o centro nervoso dos clientes, né, e conseguindo orbitar ao redor com todo as outras features, os satélites, então todo esse ecossistema muito, muito legal. O histórico de aquisições, muito legal. E não só de aquisição, né? Porque fazer aquisição é fácil. Fazer aquisição, mas você melhorar o produto, você acelerar o crescimento, melhorar a margem, melhorar as métricas. Acho que esse é o segundo. E quando você olha o que a gente chama de unit economics, né, da companhia, que é toda a parte financeira, a Starion tem as melhores métricas de empresas de software com melhores padrões globais. Então, esse é o micro. Agora, o macro e o micro podem ser bons. E aí tem um terceiro componente que a gente fala, será que tem fit com a GA?
E aqui o fit foi muito legal, não só no nível do time, mas no nível dos fundadores. E eu acho que a gente pode complementar muito com essa experiência que a gente tem em tecnologia ao redor do mundo. Então, acho que o fit foi muito bom e acho que essas razões macro, micro e fit foram fundamentais para a gente tomar essa decisão de seguir em frente. Excelente. E esse ponto de fit, cara, eu acho que ele é tão relevante porque acho que no meu primeiro ou segundo encontro, especificamente com o Catunda, ele nos deu aquele livro, né? O The Billionaire Who Wasn't. E eu li. E é um livro bom, né? Eu falei, cara, preciso minimamente estar preparado. E é denso. É um livro denso. Denso. Mas, cara, à medida que eu fui contar a história daquele cara, de verdade, ele é muito legal. Né? Em 1988, ele estava entre os 25 homens mais ricos dos Estados Unidos. Ele era conhecido como, eles falam isso no livro, como James Bond, né? Assim, por ele ter vivido muito tempo verdadeiramente no anonimato. Né? E tanto é que tem uma passagem no livro que o sócio dele, da Duty Free, eles só sabem, num determinado momento que ele vendeu parte do que ele doava, quando ele fez o processo de venda da companhia, ele teve que realmente expor aos outros acionistas que ele não era mais dono daquele percentual em função disso, etc, etc. E ali, cara, teve um negócio que me chamou bastante atenção, porque... Cara, a gente está em mercados que são mercados super duros. No final do dia, quantas vezes a gente está fazendo software legal, mas quantas vezes a gente discute entre nós aqui? Putz, Guila, realmente eu estou fazendo, dar um pouco mais de celeridade na aprovação de um determinado processo jurídico. Não, cara, o que a gente faz na construção, na realidade, é como é que o cara edifica uma escola que o filho da gente vai estudar. Ou onde, putz, cara, passa um viaduto que a gente passa todos os dias. Então a gente está de verdade entregando alguma coisa de valor lá para o cliente final. Então, isso tem essa relação que a gente fala assim de propósito. Acho que coisa de propósito tem um significado um pouco diferente para cada um de nós. Mas uma das coisas que me chamou bastante atenção, né, quando eu estava lendo esse livro, foi o de um conceito que ele usa lá, que é giving while living. Né? Que é assim, cara, é fazer riqueza enquanto se vive e fazer riqueza de uma forma bacana, assim, né? Cara, isso chamou muita atenção, porque normalmente, gente, cara, o mercado de capitais ele é um mercado ele é naturalmente mais duro. E aqui a gente está falando, tem um monte de compromissos que nós assumimos, né, financeiros, enfim, de projeções, e nós vamos entregá-lo como a gente vem entregando ao longo de todos esses anos. Mas, cara, a forma como a gente ficou com uma expectativa de um dia que tiver problema, porque qualquer relação num processo de amadurecimento, ela tem problema. O negócio é como que você resolve o problema. A gente não acha que vai ser perfeito, cara, sem ter nada, nenhuma rusga, nada. Mas ao longo desse processo, veio mostrando pra gente, assim, cara, quando se tem problema, como é que a gente resolve? E o formato como eles vieram trazendo também nos convenceu muito. Eu queria compartilhar isso contigo e agradecer o presente do livro. Cara, você tocou nesses três M's que vocês vão dando um check. E aí eu queria, assim, você falou de macro e micro, eu quero pegar um gancho que é assim, quando você olha questões macro, né, o que tem acontecido na economia de uma forma geral, o mundo se transformando mais uma vez, e quando você olha a gente inserido em mercados emergentes, que eu acho que minimamente tem algumas características, principalmente para a nossa estratégia, que é de um one-stop shop, minimamente melhor ou mais poderosa do que em mercados maduros, por uma série de razões. Mas como é que você vê o nosso potencial de crescimento? Né? Como vocês enxergam isso? Vamos lá. A beleza da Starion é que você tem duas vertentes de crescimento muito fortes, né? O orgânico e o inorgânico através de aquisições. Você olha para o orgânico, quando você olha para os 3 segmentos, né? Você olha... Eu vou tentar falar um pouco rápido, que o tempo está indo mais rápido do que eu imaginava. Mas quando você olha para os 3 segmentos, cara, construção. A gente tem o melhor produto, o maior produto, tem um share um pouco abaixo de 30% do mercado, mas grande parte dos clientes ainda usam soluções nichadas, né, soluções pequenas. E aí, quando você olha o potencial de cross-sell, e a gente fez muita pesquisa para entender a aptidão dos clientes ao cross-sell, tem muita oportunidade para crescer. Então, organicamente, você tem uma avenida muito forte em construção ainda, dado que a gente é líder. Quando você olha no legal, combinação dos produtos, né, Oyster, Deep Legal, ProJuris, primeiro que é uma combinação muito interessante do ponto de vista do cliente, mas é um setor que está em evidência. Né? Acho que o jurídico entendeu que tecnologia, IA, vai realmente revolucionar o business. Tem um lado bom e tem um lado ruim.
O lado ruim é que vai atrair muito competidor, vai atrair muito dinheiro para esse segmento. O lado bom é que a gente tem a oportunidade de sair na frente nesse segmento, porque no final do dia, o IA ele não vai disruptar ou acabar com o software, com a infraestrutura. Ele vai melhorar os workflows, ele vai melhorar em coisas específicas, e você tendo toda essa robustez por trás ajuda muito. E aí, quando você olha em eficiência operacional, você tem um white space muito longo. Então, a parte orgânica, eu acho que é uma vertente muito legal. Agora, a inorgânica ela é muito interessante e passa um pouco do macro que você está falando. Se vocês entenderem e analisarem o mercado de software no Brasil, tem muita companhia grande que cresce na taxa de 100 milhões de receita, que tem margens boas, são líderes dos seus verticais, e eles têm um problema. Esses fundadores não têm liquidez, não conseguem vender seus ativos, por uma simples razão. Brasil, em termos de macro, é muito volátil, né? Você pega 3, 4 anos atrás, durante a pandemia, tinha muito capital externo. Passou a pandemia e veio uma crise, o capital, a gente chama de capital turista, né? Aquele capital que vem, mas que vai embora rapidinho. Acabou, secou dinheiro para essas companhias que vinham e compravam companhias a todo vapor. Então, esses empreendedores de companhias de software, eles têm duas opções hoje. A TOTS, que, na verdade, a gente conhece muito bem, porque o CEO da TOTS foi CEO de uma das nossas companhias da Lynx no passado. A TOTS está focada em empresas muito maiores, acabou de fazer uma aquisição da Lynx, então tem muita coisa para absorver internamente, vai ficar um tempo aí parada. Do outro lado, você tem companhias americanas, como Constellation, que assim, tem zero fit com os empreendedores, a maneira como eles tratam, a maneira como eles pagam. Então, assim, sobrou quem? Sobrou a Starion, super capitalizada, que tem o track record de tratar muito bem o empreendedor novo. Então, assim, a gente tem uma oportunidade, eu falo para o Ionan, já brinquei algumas vezes com ele, a gente tem 2 anos que a gente vai estar nadando sozinhos nesse mercado. Por que 2 anos? Porque depois, gente, o Brasil vai voltar, a economia volta. Eu vejo isso há algum tempo, todo mundo vê há algum tempo, o Brasil está na moda, sai da moda, volta na moda, sai da moda. Então, a gente tem 2 anos que a gente vai surfar sozinho, eu acho que essa é uma vertente que a gente tem que focar muito para conseguir fazer com que a Starion seja o que a gente imagina daqui a alguns anos. Perfeito. Para a gente ir caminhando, pelo menos, das minhas curiosidades com o Catunda aqui e abrir para vocês, eu vou emendar 2 perguntas. A primeira com esse investimento, sobre o olhar do DA, o que seria um critério de sucesso desse investimento? E a gente, como colaborador da Starion, como funcionário da Starion, o que você vê que a gente poderia individualmente contribuir para que essa parceria desse muito certo? Sobre sucesso, né? É engraçado, ontem a gente teve um jantar de celebração, né, com os fundadores, tal, celebrar, e aí eu parava assim, eu falava assim, caracas, a gente não celebra quando a gente faz um investimento, mas, pô, tem que estar feliz, tem que comemorar, vamos lá, porque gastar dinheiro é muito fácil, gente, assim, no meu papel, gastar dinheiro, o difícil é retornar dinheiro, né, então, a gente celebra quando a gente vê a empresa crescendo, quando a gente faz uma aquisição, quando a gente faz um IPO, quando tem liquidez. Agora, fator número 1 de sucesso, para a gente, infelizmente, é ganhar dinheiro, gente. Então, é colocar R$100 e devolver R$200, R$300. Né? Esse é meu objetivo principal. Agora, existem várias maneiras de você conseguir fazer isso. Você consegue através de pagamento de dividendo, você consegue pagando um múltiplo barato e vendendo um múltiplo caro. Agora, se você me perguntar o que eu vejo como sucesso, e replicando algumas empresas, vou dar alguns exemplos. A Arco Educação, a gente comprou quando a Arco tinha 30 milhões de EBITDA. Hoje a Arco é uma companhia de 1 bi de EBITDA e a melhor companhia de sistema de ensino do Brasil. Cara, o que essa companhia transformou na vida de estudantes através do sistema de ensino, mais do que isso, através de tecnologia, é impressionante. Podemos até pegar XP, eu falo de XP porque é mais conhecida. A XP a gente investiu quando tinha 40 milhões de reais de lucro líquido. O lucro líquido multiplicou mais de 100 vezes, hoje tem 4 bilhões de lucro líquido, a gente continua acionista. Cara, a XP ela redemocratizou o acesso a investimentos no Brasil. Então, quando eu olho o sucesso, para mim são alguns fatores. Primeiro, é crescer a companhia. O segundo,
é realmente dar oportunidade para as pessoas que trabalham na companhia. Para mim, quanto mais pessoas estiverem no bem aqui, é um fator de sucesso, porque no final a gente é reconhecido pelas pessoas que trabalham nas empresas. E o terceiro é a gente fazendo eventualmente um IPO, que eu acho que é um grande desejo dos acionistas, fazer talvez não o maior, mas o melhor, um IPO da melhor empresa de software do Brasil. Eu acho que isso é um pouco de sucesso. Agora, quando você olha essas empresas que deram certo, tem 3 coisas que são fundamentais, que eu acho que deveriam ser inegociáveis. Que a primeira é, a empresa precisa ter foco em produto, foco em cliente e foco nas pessoas que trabalham dentro da empresa. E quando eu falo foco das pessoas que trabalham na empresa, eu não estou falando só de, eu adoro trabalhar na Staria. Não é isso. Eu acho que a empresa valorizar cada vez mais os funcionários que são bons, que vestem a camisa, que pensam fora da caixa. Porque, no final do dia, quando você valoriza esse tipo de funcionário, cara, você acaba querendo um efeito que as pessoas boas vão adorar esse tipo de coisa. E, naturalmente, as pessoas que agregam menos não vão se encaixar. E essa parte de time forte, para mim, é fundamental. E aí, então, essa para mim é a definição de sucesso. Agora, indo para a segunda pergunta sobre mensagem, né? Gente, eu tenho uma convicção grande que esse negócio aqui vai ser muito maior do que ele é hoje, dado tudo que a gente falou um pouquinho para trás. Tem uma coisa que é o risco, que é a execução, né? Que aí fala muito da questão do time forte, né? Porque no final do dia, se você tem um time forte, você executa, cara, tendo essas características de produtos bons, mercados grandes, modelo de negócio maravilhoso, podendo comprar companhia, assim, não tem como dar muito errado, né? E essa questão de time forte é um pouco abstrata, né? Geralmente, assim, a maneira de maneira simplista, o gestor bom, o funcionário bom é aquele funcionário que tem um time mais forte do que ele, né? Mas isso é muito abstrato, é muito fácil falar. Mas a verdade, as companhias que tiveram mais sucesso são as companhias que os principais gestores, e independente do que gestor significa, se é o gestor nível 1, nível 2, nível 3, eles acabam se policiando e cobrando um dos outros para a melhoria do time interno. Então, você está numa reunião, você leva o seu sucessor, vamos falar, você está numa reunião de diretoria, você leva o seu sucessor numa reunião de diretoria. Então, ao invés de ter, sei lá, 10 diretores, você tem 20 pessoas. Cara, você começa a entender se aquele seu sucessor é um cara bom ou não é um cara bom. Você começa a identificar, você tem feedback das pessoas. E a partir do momento que esses caras não são bons, acho que os próprios peers deveriam se incentivar, cada um a trazer o time melhor, porque isso vai trazer um benefício muito grande para a empresa. Então, execução, eu acho que é fundamental. Número 2, que a gente falou um pouquinho no início da apresentação da GA, gente, IA, tá? A IA traz 2 benefícios, na minha opinião. O primeiro é você fazer mais com menos, e o segundo é você fazer com mais qualidade, né? São as 2 coisas que a IA vai trazer de maneira simplista. E muita gente fica muito receosa ao usar o IA. Fala assim, pô, estou usando IA, pô, é meu trabalho, pô, como eu vou perder o trabalho? A verdade é assim, gente, se vocês tivessem uma empresa que crescia abaixo de 5% por ano, eu até falaria legal. Agora, vocês estão numa empresa que estão crescendo 35% por ano. Uma empresa que tem muitas avenidas de crescimento. Usem e sejam adeptos à IA. Vai trazer muitas vezes ineficiência, mas assim, o que você consegue ganhar de produtividade, o que você consegue ganhar de inteligência é fundamental. Não tenham o preconceito de usar essa nova inteligência. Eu sei que o Guilherme fala muito disso dentro da empresa, mas acho que é fundamental. E o terceiro, que é meio praxe, muita gente fala, mas é muito verdade, mentalidade de dono. Eu acho que isso é fundamental. Porque assim, se você é aquele cara que realmente olha a empresa como uma empresa que você quer olhar para o longo prazo, pensa nela como sendo uma empresa sua, pensa fora da caixa, eu acho que isso é fundamental para criar um ambiente bom. Agora, mais do que tudo, gente, é continuar fazendo o que vocês estão fazendo, porque a empresa realmente é excepcional. E, assim, eu acho que, para quem quer criar uma carreira de médio e longo prazo, acho que não tem lugar melhor, porque, assim, vai sair crescimento de tudo quanto é lado, gente. Então, assim, eu estou super animado, espero que vocês também, e acho que é uma oportunidade única da companhia fazer mais história do que já fez, né? Então, super animado e espero que vocês estejam tão animados quanto eu estou, porque é sensacional o que vocês têm aqui dentro. Muito bom. Muito bom. Parabéns.
Gente, nós temos literalmente um minutinho. Se alguém tiver alguma pergunta, em um minuto a gente consegue. Ninguém? Vou dizer Gente, para o Catunda um que vocês deixaram ele tímido. Vocês estão tímidos por causa... o Guilherme vai falar porque ele está de aniversário, ele vai convidar para comer bolo. Vai fazer um discurso, vai fazer um discurso Não? aí de aniversário. Gente, ninguém de mão levantada, eu vou... Não, então o então Gazeta antecipou uma dúvida ali no chat. A metade da dúvida deles, vocês já falaram. A outra metade é como, Catunda, vocês veem que a gente pode ir além? Alguns exemplos, de repente, para dar uma inspirada no pessoal? Não, acho que a gente já falou um pouco disso, né? Mas, para mim, esse mundo de tecnologia, ele é um mundo que está em constante transformação, né? E muitas vezes, quando eu pego alguma das coisas que vocês falam muito, pô, vamos criar esse ecossistema, né? E uma das impressões que muitas vezes eu tenho é que existe um ecossistema, mas essa integração talvez ela seja muito menor do que ela poderia ser. E acho que isso tem um lado bom, tá? Porque a partir do momento que você traz empresas para a companhia, você precisa dar liberdade para o empreendedor. Mas tem um lado que, assim, eu, na minha humilde opinião de quem está chegando agora, que é muito pouco explorado. Eu acho que o cross-sell em construção é muito pouco explorado. Eu acho que essa questão das companhias andarem um pouco independentes, ela muitas vezes faz com que, comercialmente, eu sei que é um processo novo, né, que vem vindo de um tempo para cá, mas eu acho que tem muita coisa para acontecer. Agora, para mim, onde realmente você muda a dinâmica de fazer o além, todos vocês aqui têm algum contato com alguma empresa de software em algum momento. Existe um time de M&A muito competente, liderado aí pelo Alex, mas assim, é tão grande esse universo, que assim, eu acho que todo mundo que estiver aqui vê alguma coisa diferente, vê alguma empresa interessante, gente, joga para cima isso, porque, na verdade, tem tanta oportunidade. E assim, ontem mesmo a gente está falando de uma empresa que a gente nunca tinha ouvido falar, e é uma empresa que tem 100 milhões de reais, crescendo para caramba, e, na verdade, a gente não ouve falar porque o Brasil é muito grande. Então, eu acho que para ir além é não necessariamente fazer o que você faz no dia a dia, mas você pensar em coisas que poderiam ajudar na estratégia macro da companhia. E eu acho que aí é um papel do Yonan e do time de diretoria fomentar e cada vez mais enaltecer as pessoas que pensam diferente, as pessoas que trazem coisas diferentes, porque no final do dia é vocês que estão em contato com essas empresas. Eu acho que essa é a maneira da gente expandir, porque o interno, cara, talvez você pode falar, vou fazer melhor, vou expandir meus mercados. Agora, a oportunidade realmente está na expansão de verticais, e eu acho que a ajuda de todo mundo aqui vai ser fundamental. Excelente. Muito bom, pessoal. Vamos para as próximas pautas. Rodrigo, te agradeço imensamente, não só por hoje, cara, mas por toda a atenção que você vem dedicando conosco aí ao longo desses, sei lá, 8, 9 meses. Aí foram intensos, muito válidos, e a gente aprendeu muito nesse processo também. Então, fica um agradecimento muito especial. Não, obrigado a vocês, e, gente, prazer conhecer vários de vocês aqui hoje. Para mim tem sido muito legal o dia e continuar aí algum tempo para a gente se conhecer. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Até. Obrigada, Yonan, Rodrigo. Achei ótimo que a gente estava falando ali de ter fit, né? De entender essa sinergia antes. Eu achei muito bom, porque no primeiro minuto do Catunda aqui em cima, ele já fez uma piadinha com o André. Então, já deu para entender que tem fit mesmo. Aqui a gente costuma dizer, Catunda, que a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Então, Catunda está com super fit. Falando nele, né? Já deu aquela... Todo mundo quer saber? Cisão vai, Cisão não vai, André? Vamos fazer um status aí, compartilhar com o pessoal como está o andamento? Vem para cá. Obrigado, bom dia. Bom dia. Aê. Bom, eu subo hoje, pessoal, aqui com 2 sentimentos, assim, um sentimento bem misto. Primeiro, um sentimento de muito orgulho e muita gratidão a todos. Internamente, eu acho que o Rodrigo sabe disso, a gente chamava o projeto de Projeto Sapiens, né? E todo mundo aqui nessa sala sabe que a gente está trabalhando no Projeto Sapiens há bastante tempo, né? Teve uma primeira onda, depois uma segunda onda do Projeto Sapiens,
Então, dá uma sensação muito boa, a sensação de estar aqui hoje, olhando para frente. A primeira perna do Projeto Sapiens, todo mundo lembra, ainda era na Softplan. Aí a gente desenvolve o projeto Starian, né, sob a liderança do Yonan. E hoje a gente está falando disso aqui, realmente dá uma sensação de orgulho muito grande. O outro sentimento, que é como eu venho falar de projeto Cisão, o outro sentimento é um sentimento de necessidade de pedir assim, ajuda a vocês de uma forma muito intensa. Porque eu não sei se vocês viram o comentário do Catunda, e também reza a lenda que fundos, quando chegam, gostam de trocar o CFO. Então, eu estou com a sensação assim de que eu estou nas mãos de vocês. Então, a sensação mista, mas vai dar certo. Como diz a Natália, vai dar bom, né? Muito bom. Então, vamos falando aqui sobre a questão do projeto Cisão. Também é um projeto que todos aqui nessa sala e todos lá que estão nos acompanhando pelo vídeo estão envolvidos, né? Tem uma quantidade enorme de energia, um volume enorme de trabalho de todos nós para fazer essa cisão acontecer de uma forma super consistente e fluida. E eu diria que nós estamos chegando muito perto disso. Todos os sinais que a gente tem estão indo nessa direção, né? Dando algumas informações aqui para vocês. Nós temos duas datas muito importantes. A primeira data, e que eu acho que impacta principalmente a maior parte das pessoas que está aqui, é a data de 30 de setembro, né? Também conhecida como próxima terça-feira, né? É onde a gente faz a cisão da Softplan Planejamento e Sistemas, né? E todo mundo lembra que é exatamente essa cisão que tem um impacto operacional maior, porque é ali onde estão os produtos Cienge, Projuris e Prevision, e é ali onde a gente tem todo um trabalho de conversa com os clientes, mudar o CNPJ, homologar clientes. Ali tem muitos contratos e fornecedores. Então, tem que conversar com os fornecedores para explitar os contratos. Tem transferências de funcionários, contratos de benefícios, plano de saúde, etc. Então, nós temos uma quantidade enorme de iniciativas que estão sendo implementadas pelos times e a gente está fazendo isso muito bem. Então, como eu falei, né, cisão parcial é o acervo que a gente chamava de multisas, cisão parcial dos sistemas de tecnologia, a transferência de clientes e fornecedores, transferência de colaboradores, né? Então, tudo isso acontece agora na próxima terça-feira, dia 30 de setembro, e a boa notícia é que nós estamos super on track, estamos nos trilhos para fazer isso acontecer da melhor forma possível. Depois eu vou trazer alguns números que mostram isso, que evidenciam como a gente está bem nesse cenário. E no dia 31 de outubro, né, quando está marcado, inclusive, o closing da nossa operação, nós estaríamos prontos até para fazer um pouco antes isso, mas aí tem toda uma questão contábil de você encerrar o mês e levar os saldos contábeis para a nova empresa. E no dia 31 de outubro a gente tem a cisão definitiva, a cisão da Softplan SA, né? E aí a gente cria, a partir do dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, inclusive, a gente cria esses dois ecossistemas aqui. A gente cria a Starian, né, com todas as operações que que a gente já sabe que ficam na Starian, e a gente tira da Softplan SA a Softplan Planejamento e Sistemas, que carrega a marca Softplan e passa a se dedicar ao setor público e nasce, inclusive, vamos lembrar, da nossa empresa irmã, e nasce como a maior GovTech do Brasil, em termos de oferta de softwares para governo, para gestão pública, né? Então, a Softplan nasce já como uma empresa extremamente importante, extremamente válida. E aqui, a Starian. Muito bem. Quais são as notícias que a gente já tem agora, né? Já tivemos a aprovação do CAD, isso é uma ótima notícia, né? A aprovação do CAD agora já está nos 15 dias, que é praxe, que é regulamentar
para que alguém questione a operação, o que eu acredito que tem uma probabilidade quase zero de acontecer. E aí, então, no dia 7 de outubro, essa é a data para que a gente deva ter a certidão de aprovação do negócio, ou seja, da entrada da General Atlantic como investidora, como sócio, como acionista da Staria, né? Então, dia 7 de outubro. E a gente tem vários atos agora de fechamento, que estão já em fase de elaboração, revisão pelo time jurídico e pelos assessores jurídicos, tanto do lado da Staria, como também os assessores jurídicos que assessoraram a General Atlantic nesse processo. Então, a notícia que eu tenho para dar aqui para vocês cara, está tudo bem, tudo caminhando, mas a gente sabe o nível de esforço, o nível de energia, não só que a gente dedicou nos últimos 3 meses a esse projeto de cisão, como a gente ainda vai precisar dedicar, né? A próxima semana é uma semana de bastante atenção nossa, porque é onde a gente vai fazer aquela primeira cisão e eu só tenho uma certeza do que... Aliás, tenho duas. Tenho 2 certezas do que vai acontecer na próxima semana. Primeiro é que a gente vai fazer a cisão da Softplan Sistemas com um baita sucesso. Isso eu tenho certeza disso, e não é uma certeza vã, é uma certeza baseada em dados e fatos. E a segunda certeza que eu tenho é que vai dar algum problema. Podem me cobrar que essas, eu afirmo, essas duas, podem me cobrar que eu garanto que essas duas vão acontecer, né? Então, a gente vai precisar estar muito alerta na próxima semana, para, à medida em que os problemas surgirem, e eles vão surgir, a gente ser capaz de dar uma resposta rápida, ágil e consistente, né? A gente ser capaz de solucionar o problema de uma forma bastante rápida no momento em que ele aparecer. E aí, por que eu estou falando que eu tenho essas 2 certezas, né? Bom, a segunda é porque eu já vivi bastante para saber que vai dar problema. A primeira é por conta desses números aqui, ó. A gente já fez, nesse período, a gente tem ali no total da Staria 46 milhões de MRR, né? E a gente já fez homologação dos 46, 18 milhões não precisaram passar por nada, porque são os clientes da Checklist Fácil, da Constru Market, etc. Mas os clientes Cienge, Prevision e Projuris, que precisam passar por todo esse processo de homologação, somam aqui 28 milhões, nós já concluímos 21 milhões. Ou seja, Rodrigo, agora em outubro, nós já vamos ter aí 21 mais 18, dos 46 já vamos ter 39 milhões faturados, bonitinho, via Staria, né? E aí merece uma salva de palmas para vocês, viu, galera? Ou seja, o primeiro faturamento, e esse número é vivo, ele vai melhorando a cada dia, mas o primeiro faturamento de outubro, no mínimo, 85% de toda a Staria já será faturada no CNPJ da Staria, e a gente tem ainda o mês de outubro para levar esse número de 85 para muito próximo de 100, né? Quando a gente olha para fornecedores, ali a quantidade de clientes, né? Eu falei do MRR, a quantidade, ó, praticamente já quase 100% dos clientes já estão migrados, vamos chamar assim, 99,7%. Está faltando ali 550 clientes, né? Dos 20.360. De fornecedores, nós temos 143 contratos que precisavam passar por algum processo de negociação, de ajuste, de separação dos contratos. Nós já fizemos 82, já estão concluídos, e tem 61 que estão aí em fase final já. Esse número vai se mover muito rápido, muito rápido. A gente acompanha num War Room que a gente tem diariamente, todo dia de manhã cedo às 8 e todo final do dia às 18. A gente acompanha e esse número está se movendo bastante rapidamente. Eu diria também que aí ao longo do mês de outubro a gente deve concluir todo esse trabalho com fornecedores, especialmente aqueles que a gente deu mais atenção, né? Quais os fornecedores que a gente deu mais atenção? Especialmente fornecedores que tratam de benefícios para os nossos colaboradores, para todos nós, para a nossa equipe,
plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, vale alimentação. Isso o time todo do financeiro, o time do Adael, o time do jurídico, todo mundo, da Natália, todo mundo deu muita atenção, muito foco a esses fornecedores, para que a gente não tivesse nenhum problema durante a cisão. E também uma atenção especial, agradeço ao time da Carla, Sabrina, nos fornecedores de tecnologia, né? Então, Oracle, Dell, AWS, todo esse time aí, claro, todos esses fornecedores tiveram uma atenção especial nossa, tá? Então, já concluindo aqui, vou inclusive devolver 15 minutos do meu tempo para a gente poder falar de assuntos, eu ia dizer mais interessantes, mas a cisão é muito interessante também, né? Não vou jogar contra mim, não. A cisão é muito interessante. Eu acho que fica um muito obrigado a todos, né? Dá uma vontade danada aqui em cima de agradecer ao time que trabalha comigo diretamente, né? Agradecer ao Adael, agradecer e todo o time financeiro, agradecer a Natália e todo o time jurídico, agradecer a Raíssa, agradecer ao time de financeiro, agradecer ao time de suprimentos. Mas, cara, seria injusto agradecer somente a essas pessoas, né? Agradecer ao time da contabilidade, lá o Eduardo Miller. Ao longo desse tempo, a gente viu o envolvimento gigantesco de todas as áreas, né? Então, todas as verticais, que eu vou, para não cometer injustiças e não ficar citando nomes, eu vou simbolizar na pessoa dos Reds, do Sidney, do Marcelo e do Cris. Todas as verticais trabalharam intensamente no Projeto Sapiens. Todas as verticais foram verdadeiros guerreiros em termos de gerar informações, discutir. A gente vê quais eram, inclusive, pontos de fragilidade que a gente precisava superar. Todos os times de CS, todo o time de marketing, né, liderado aqui pelo Quant, time de comunicação, Maelen, Rafael, estão sendo verdadeiros gigantes na comunicação com nossos clientes, né? Todo o time de tecnologia, Guilherme, Carla, Sabrina, como eu já falei, nessas negociações com os nossos fornecedores. Então, na verdade, o projeto Sapiens e o projeto Cisão são projetos que envolvem toda a companhia. Toda a companhia. E que se a gente não tivesse um grau de comprometimento e uma garra tão grande de toda a companhia, certamente esse projeto não teria acontecido e certamente eu estaria com muito mais medo de subir ao palco do que o pequeno medo que eu tive hoje de manhã. Estaria com muito mais medo porque eu não teria essa confiança de que a gente vai entregar tão bem como a gente está entregando. Mas para isso, para chegar aqui, todos nós aqui sabemos o quanto isso demandou de nossa energia. Mas eu queria encerrar dizendo o seguinte, à medida que eu vou vivendo um pouco mais, e quando o Ionan e o Catunda estavam aqui à frente, isso veio mais forte à minha mente. No projeto Cisão eu não tenho dúvida. No Sapiens, no Cisão eu não tenho dúvida. E com a entrada da DA, com a chegada da DA, eu também não tenho dúvida. Isso está fortalecendo cada vez mais a minha visão de que à medida que a gente vai vivendo mais, a gente vai percebendo que nessa viagem que a gente tem aqui, às vezes o destino muda, às vezes as condições do tempo mudam, e o que está fazendo cada vez mais diferença é quem está remando do nosso lado. É isso que está fazendo a diferença, né? De a gente se sentir bem com quem está remando do nosso lado. Às vezes, como eu disse, a vela pode mudar, a direção do vento pode mudar. Às vezes o mar pode estar mais calmo, às vezes o mar pode estar mais turbulento. Mas, cara, se a gente está bem, se a gente está satisfeito, se a gente gosta de estar remando com quem está remando do nosso lado, eu acho que as coisas valem a pena. As coisas valem a pena. E aí eu fico com essa sensação, né? Quando eu estou trabalhando junto com vocês no Projeto Sapiens, quando eu estou trabalhando junto com vocês no Projeto Cisão, quando eu estou nas reuniões de Comex, lideradas pelo Ionan, com o nosso time aqui, com a Alejandra, quando eu estou nas reuniões de Comex, quando eu estou na reunião dos meus times, e agora eu diria que essa sensação também
com a chegada da DA também vem essa sensação, é uma sensação de que, assim, putz, está valendo muito a pena e vai valer cada vez mais. Vai valer cada vez mais e é algo que a gente vai se orgulhar e poder contar para a nossa família. Tá bom? Vamos juntos. Obrigado. Obrigada, André. Tenho 2 comentários. Um é oferecer ajuda. Então, o André fez aí o status report. É, às vezes, complexo para a gente, dentro de casa, entender como a gente leva essa narrativa para o mercado, esse processo de decisão. Se está complexo para a gente, imagina para fora. O time de comunicação estratégica está aqui para ajudar vocês. Se é o caso, se vocês precisam de ajuda para refinar alguma narrativa, para explicar melhor esse processo, avisa a gente que a gente apoia vocês. Chama no Teams ou manda no comunicação@starium.com.br. Combinado? E o outro, eu sei que tem uma galera que gosta de astros e tal. Não foi pensado, né, André, essa data. Semana que vem, que é a data da Cesão, também é o aniversário da Softplan. Em 1º de outubro de 1990, a Softplan nasceu com o Cienge, dentro de uma construtora. Querem os astros ou não, semana que vem nasce a Starium com o Cienge e mais um monte de operação incrível e maravilhosa. Eu tenho certeza que vai ser muito sucesso. Galera da numerologia aí, ó, não foi combinado, mas acho que tem um bom sinal aí. Tem um bom sinal. Galera, então, assim, vamos seguir aí com a pauta. Então, o André agradeceu muitas pessoas, falou aqui como é importante a gente estar bem de remar do lado de gente boa, né, de como a gente se inspira. Tem um monte de projeto muito legal rolando aqui dentro para que a gente possa se sentir mais forte, mais capacitado, mais preparado para todos os ventos que vão vir aí. E a Ali vai falar um pouquinho para a gente de tudo que está rolando e tudo que é importante a gente ficar de olho a partir dessa nova fase. Ali, bem-vinda. Obrigada, querida. Bom dia para todos. Momento intenso, né? A gente começou falando de negócios, a gente viu números espetaculares da GA e aí o André trouxe mais o lado emocional e eu queria pegar um pouco a abertura que o André fez. Eu sempre falo, e vocês sabem muito que eu falo muito de meus 2 filhos, o Aleph e a Sophie. E eu sempre falo uma coisa para eles, filhos, não normalizem as conquistas. As conquistas, elas precisam ser celebradas. E escutando o Yonan e o Rodrigo aqui na frente, me dio um baita orgulho, mas também um sentimento muito verdadeiro de que a gente não tivesse conseguido chegar até aqui sem vocês. Sem cada um de vocês. O primeiro que eu pensei foi na minha equipe, tá? Nas entregas e na dedicação que eles têm dia após dia, porque sem eles, sem vocês, a gente não teria chegado à parceria com a GA. Então, eu quero que vocês se orgulhem muito disso. E agora eu quero uma salva de palmas muito forte para cada um de vocês. Vamos lá, salva de palmas muito forte para cada um de vocês. Muito, muito forte, gente. Vocês merecem muito, muito. É uma conquista de cada um de nós ter chegado aqui a fechar essa parceria. Todas e cada uma das pessoas que estão lá na casa delas em todo o Brasil, a gente precisa ter muita gratidão, porque vocês são os que fazem acontecer dia após dia. E aproveitem este momento. Aproveitem este momento como uma enorme oportunidade para vocês.
enorme oportunidade. Gente, escutando o Rodrigo e o Yonan, ele falou de pessoas, falando de produtos. Quando falaram de produtos, me veio assim imediatamente na cabeça, não sei por que, o Joca e a Paula aqui, e a Isa, se fala muito bem do produto da Prevision. Gente, eu tenho, assim, várias pessoas cruzaram aí na minha cabeça, se orgulhem muito, porque realmente é uma conquista de todos nós. Abracem assim fortemente esta oportunidade que a gente vai ter. Muito bem, vamos falar um pouquinho de gente e cultura, e eu vou falar de gente, tá? Correlacionada com o projeto de Decisão. Além de tudo o que o André trouxe do projeto de Decisão, o projeto de Decisão, ele tem e teve impacto nas nossas equipes. Primeira coisa que a gente precisa trazer aqui é que as equipes das business unit, as verticais de negócio, elas não são impactadas pela cisão, mas as equipes da unidade corporativa, basicamente as equipes do André e as minhas equipes, sim vão ter um impacto em termos de cisão. Algumas dessas pessoas, elas ficam na Starion e outras, elas continuam na Softplan, e sempre a gente vai ter uma parceria, porque a gente é empresas irmãos com uma origem única das duas empresas. E um conceito que vocês vão começar a escutar muito agora, e eu vou dar um pequeno spoiler, no que acredito que em algum momento o Yonan irá apresentar para todos nós, que são os que a gente chama de diretrizes estratégicas para 2026. Foi um trabalho super bacana que o Comex juntos fizemos. Mas essa transição e essa cisão de pessoas, elas estão ancoradas em umas palavrinhas que elas são um pouquinho chave, tá? A gente pensou muito em garantir fluidez e leveza, porque a gente vai precisar isso. Isso está muito dentro do nosso DNA, e a gente, para atingir os resultados de negócio, tanto orgânicos e inorgânicos, a gente vai precisar rodar com leveza, com fluidez, garantindo que o alinhamento lógico com a nossa estratégia. Mas quando a gente fala da parceria com a GA, a gente também de sempre dar oportunidades e a gente dar desafios. Acredito que vai muito agora na mão de vocês, tá? E o Brasil sempre gosta, tá? Uruguai também, vamos lá, tá? Sempre gosta de uma anedota futebolera, como a gente fala no Uruguai. Agora, falando de oportunidades e desafios, a bola está na cancha de vocês. Ok, abracem com carinho, com muito carinho, este desafio e estas oportunidades. Foi falado também, gente. Eu acho que eu deito e eu acordo com IA First, tá? Não muito diferente, tem que ser do GB e todo o time, que estamos muito liderando esse movimento de IA First dentro da Starion. E a gente está nessa jornada de IA First. Por quê? Porque a gente quer muito construir e ajudar vocês a gente construir uma cultura que abrace muito a mudança. E essa mudança é se predispor, tá? Eu acho que o Rodrigo fez esse convite, utilizem IA, tá? É um pouco vencer essa barreira do medo e da incerteza. E como a gente está fazendo isso, tá?
a gente transformar, tá? Nossa empresa, estamos transformando nossa empresa em uma empresa assim, com nosso grande mantra, com a nossa cultura IA First, e a gente tem várias coisas. Tem trilhas de desenvolvimento, mas a gente não podia deixar de mencionar o ProTech, tá? Assim que realizamos mais de 8 horas de conteúdo sobre IA y a participación de más de 2.700 pessoas, tá? Mérito aqui. A Carla está? Não, não está presencial. Mas, gente, a Sabrina me faz assim. Super parabéns, tá? Para a Carla, para todo o time dela, para o time do Quant, que organizou esse evento, e super parabéns pela liderança de GA. Assim, o ProTech foi baita evento, todo focado em implantar, a partir de conhecimentos, essa cultura de IA First. Além disso, fiquem atentos. Sei que a gente tem muita informação no dia a dia, mas semanalmente a gente tem comunicações falando sobre inteligência artificial e logo, gente, spoiler, a gente vai readequar as nossas inteligências para que elas conversem com a nossa proposta de IA First. Logo, a gente vai comunicar essa mudança para vocês. Mas Ale nos conta, vocês falam muito de IA First, como vocês vão nos ajudar? E sim, gente, a gente vai ser removedor de obstáculos, a gente vai dar conhecimentos para vocês, e esses conhecimentos vão ser através de várias ferramentas. A primeira ferramenta é que temos a nossa trilha de IA First na plataforma de educação. E eu preciso que todos vocês entrem na plataforma e façam os cursos. Gente, eu garanto que estão muito bacanas, tá? Eu quero que a gente melhore esse 16% de participação na nossa trilha, e eu vou dar aqui outro spoiler, outro incentivo. Eu falava de meu filho Aleph. Aleph, a gente tem que celebrar as conquistas. Mamãe está muito orgulhosa com a nota do boletim. A resposta que eu vou ganhar, ele me fala, tá? E ele gosta de Lego, gente. Assim que eu sempre tenho um investimento bem grande quando ele tira boas notas no boletim. Então, eu acho que as perguntas... tá, se eu faço a trilha no Hub de Educação, que vou ganhar? Gente, vai ter uma gamificação, vai ter uma competição entre as pessoas e entre as equipes que finalizem as trilhas na plataforma de educação. Então, por favor, pido para vocês entrarem. Além disso, a gente tem na semana próxima o lançamento de trilha de IA First para as lideranças, uma jornada muito bacana que a gente está construindo junto com a Carla, junto com o Thiago, sim, acho que vi eles, com o Thiago Marafon, junto com o GB, com foco em desenvolvimento de liderança, temos na semana próxima. E uma coisa muito bacana, tá? Vocês sabem que a gente tem uma piscina de investimentos para a educação, que é o Educa. E nestes últimos meses, a gente teve um resultado muito maior em cursos com foco em IA, que todo no primeiro semestre. E agora também é um chamado para todos vocês, tá? A gente está finalizando ciclo de avaliação de performance. Agora vem o momento de receber feedback dos líderes de vocês. Agora é o momento que você vai se sentar na frente do líder e vai dizer: eu quero utilizar meu Educa para um curso de IA. Fantástico. Senta na frente do líder e diz: eu criei minha jornada de desenvolvimento e eu quero utilizar meu
dinheiro do Educa para realizar um curso de IA, gente. Então, aproveitem este momento. Dos spoilers que vão acontecer até dezembro. Vamos ter, e atrelado a quem faça os cursos na plataforma, vai ser um requisito, vamos ter nossos evangelizadores de IA, as pessoas assim que vão ser os super representantes para espalhar essa cultura em toda esta área. E eu contei para você que a gente vai ter uma gamificação com prêmios para as pessoas e para as equipes. Logo, logo, a gente vai estar comunicando aí como isso vai funcionar. Quem já fez, levante a mão, o assessment de proficiência em IA? Vamos lá. Oh! Muita gente levantou a mão, quem está aí nos assistindo de casa. Uma experiência bacana, né? Foi muito bacana, tá? A gente vai ter até o dia 26 de setembro. A gente quer saber como a gente está, tá? Em termos de proficiência em IA. E a gente quer partir deste marco para a gente ir evoluindo ano após ano. A gente até agora já completou quase 50%. Ele vai mapear todas as nossas forças e as nossas oportunidades em termos de IA. E eu quero reforçar aqui de que as respostas elas são individuais e sigilosas. A gente não vai ir atrás de quem respondeu, como respondeu, gente. Não é isso o nosso objetivo. Realmente o nosso objetivo é mapear como estamos em termos de proficiência em IA. Foi. Muito obrigada para todos vocês e super parabéns. Muito obrigada, Ali. Gente, estamos com sobra de tempo. E pouquíssimas perguntas, as perguntas que chegaram já foram respondidas. Última rodada aqui, agradecer vocês. Lembrar que eventuais perguntas, dúvidas que chegarem ao longo da semana vão ser compiladas para depois serem devolvidas para vocês aí com todos os detalhes. Agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Galera da Grande Floripa veio em peso aqui para esse dia especial, esse nosso primeiro Via Starian. Galera de casa, por todo o Brasil, muito obrigada. Estamos entrando numa nova fase, gente. Sintam-se todos muito animados. Já vimos aqui que o que a gente tem na mão e os nossos desafios são muito grandiosos, mas todos remando no mesmo barco, né? Uma competiçãozinha aqui, outra ali, é saudável. Tenho certeza que a gente vai trilhar uma jornada de muito, muito, muito sucesso. Um bom trabalho para todo mundo. Até mais!